Hoje vamos falar sobre o conceito de mol e o número de Avogadro, dois conceitos super importantes na química. Estão preparados? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar sobre o mol e a constante de Avogadro. Nas aulas anteriores, introduzimos a ideia de massa atômica média, começando a compreender a sua utilidade ao considerar a massa em um nível atômico ou molecular. Agora, nosso foco será entender como podemos relacionar essas massas com as amostras que encontramos no laboratório de química ou, em modo mais amplo, no nosso mundo cotidiano. Para isso, os químicos desenvolveram algumas ferramentas úteis. Vamos tomar o lítio como exemplo. Sabemos que a sua massa atômica é 6,94 unidades de massa atômica unificada por átomo. Se multiplicarmos esse valor pela quantidade de átomos de lítio em uma amostra, obteremos a sua massa em gramas, 6,94 gramas. Mas qual seria então o número de átomos? Ele precisamente é 6,02214076 vezes 10 elevado à 20ª potência, conhecido como número de Avogadro, em homenagem ao químico italiano Amedeo Avogadro. Vale destacar que, normalmente, aproximamos esse número para 6,022 vezes 10 elevado à 23ª potência. Outro ponto importante é compreender o conceito de mol, introduzido por um outro químico, dessa vez alemão, no final do século XIX e está relacionado com a molécula. Agora, precisamente o que significa essa palavra? No conceito da química, um mol indica uma unidade específica de algo. É como dizer a palavra dúzia. Se eu disser que tenho uma dúzia de ovos, quantos ovos eu tenho? 12, certo? Com um mol é a mesma ideia. Se eu disser que eu tenho 1 mol de átomos de lítio, significa que eu possuo uma quantidade definida de átomos de lítio. Mas quanto isso representa em átomos de lítio? 1 mol de átomos de lítio equivale a 6,0221476 vezes 10 elevado à 23ª potência de átomos de lítio. É a mesma lógica, apenas que a gente tem bem mais números na constante de Avogadro do que em uma dúzia. Agora vamos utilizar os nossos conhecimentos sobre mol e sobre o número de Avogadro para realizar análises úteis. Imagine que alguém chega para você e diz: "Ei, eu tenho uma amostra de 15,4 mg de germânio. Quantos átomos de germânio eu posso estar manuseando?" Pense sobre isso. Como que a gente iria fazer? Primeiro, vamos converter os miligramas para gramas de germânio. Para isso, faremos uma simples conversão dimensional, multiplicando a quantidade em miligramas pela relação entre gramas e miligramas de germânio. Se multiplicarmos essa quantidade por 1 milésimo, ou seja, dividirmos por 1000, obteremos o valor em gramas de germânio. Podemos observar isso em uma análise dimensional, onde a unidade de miligrama de germânio é cancelada, nos deixando apenas com uma unidade de gramas de germânio. Agora que expressamos a quantidade de gramas de germânio, podemos considerar os mols de germânio. Como a gente faz isso? Multiplicamos pela quantidade desejada e, no denominador, manteremos as gramas de germânio para que a análise dimensional funcione corretamente. Portanto, no numerador, desejamos que a nova expressão esteja em termos de mols por germânio. Mas quantos gramas de germânio equivale a 1 mol? Podemos encontrar essa informação na massa molar do germânio, que é de 72,63 gramas por mol. Assim, para cada mol de germânio, temos 72,63 gramas. As unidades se cancelam adequadamente, nos deixando apenas com uma unidade de mols em germânio. Em um contexto prático na química, determinar os mols de uma substância pode ser extremamente útil. Agora, se quisermos calcular o número de átomos de germânio presentes, basta multiplicar pela quantidade de átomos por mol. Isso se aplica a qualquer elemento. Para cada mol, temos uma unidade de átomo igual ao número de Avogadro. Como eu comentei, a gente aproxima esse valor para 6,022 vezes 10 elevado à 23ª potência de átomos, nesse caso de germânio, por mol de germânio. Vamos recapitular o que acabamos de fazer. Inicialmente, tínhamos uma quantidade em miligramas de germânio. Ao multiplicarmos essa quantidade por milésimos, obtivemos uma quantidade de gramas de germânio, o que faz todo o sentido, já que estamos essencialmente dividindo por 1000. Em seguida, ao multiplicarmos esse valor em gramas de germânio pelo inverso da massa molar do germânio, é o número de mols que temos por gramas, chegando ao número de mols de germânio na amostra. É importante observar que as unidades se cancelam corretamente durante a análise dimensional, confirmando a consistência dos cálculos.
Agora, ao multiplicarmos a quantidade de mols pelo número de Avogadro, obtemos um número total de átomos de germânio na amostra. Essa analogia pode ser estendida para formas semelhantes nos cálculos do número total de ovos quando temos um certo número de dúzias. Toda essa expressão vai representar um número de átomos de germânio. Agora, para calcular o número de átomos de germânio, realizaremos esse cálculo. Inicialmente, tínhamos 15,4 miligramas. Se quisermos descobrir quantos gramas temos que dividir essa quantidade por 1000, conforme indicado anteriormente, seguindo a mesma lógica que eu já tinha falado, já que convertemos para gramas. Essa é a quantidade em gramas que a gente vai possuir. Portanto, se quisermos determinar a quantidade de mols que possuímos, observando que será uma pequena fração de mol, devido à diferença de escala entre miligramas e gramas em relação à massa molar, concluímos que teríamos uma fração muito pequena de mol. Na nossa análise dimensional, observamos que para determinar o número de mol, basta dividir esse valor por 72,63, resultando o número de mols de germânio que possuímos. Agora, se quisermos encontrar o número de átomos de germânio, basta multiplicar esse valor pela constante de Avogadro, ou seja, multiplicar esse valor pela constante 6,022 vezes 10 elevado à 23ª potência. O resultado obtido representa o número de átomos de germânio que possuímos. Para determinar o número adequado de algarismos significativos, analisamos os dados disponíveis, ou seja, os algarismos significativos de todas as medidas. Observamos que temos 4 algarismos significativos em 2 medidas, mas apenas 3 algarismos significativos em outra medida. Arredondamos o resultado para ter 3 algarismos significativos. Consequentemente, obtemos um número de átomos que é aproximadamente igual a 1,28 vezes 10 elevado à 20ª potência, o que representa uma quantidade substancial de átomos de germânio. Espero que todas essas ideias discutidas até agora tenham ficado claras para vocês, mas a gente ainda vai abordar isso em alguns outros vídeos, então fica tranquilo que a gente vai continuar vendo sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana tem um vídeo novo de Química aqui no canal, então se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês semana que vem.